E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Só fazendo um parêntese, vocês devem estar ouvindo um ruído e tudo mais alto que o normal, é porque tá chovendo um pouco aqui mesmo, então vamos lá que vai dar tudo certo. Mas começo falando sobre o Robinho, né, que foi o jogador escolhido para dar entrevista aí nessa terça-feira lá na Toca da Raposa. O jogador falou que o mau desempenho tem o incomodado, inclusive em dado momento falou que não tem dormido algumas noites, né, pensando nessa má situação do Cruzeiro, em como tirar o clube dessa situação complicada que vive, né, lutando até o momento contra o rebaixamento e atualmente na zona há 10 rodadas. A minha análise desse discurso do Robinho é muito parecido com os recentes entrevistas aí de Fred e de Thiago Neves, né? Se esses jogadores fizessem em campo metade do que fazem nos microfones, né? Os shows que dão para a imprensa, como falam, como se colocam como coitados, agora entram dentro de campo e não resolvem porcaria nenhuma. O Robinho nos últimos anos é o jogador mais criativo do setor ofensivo do Cruzeiro, né? Até quando a gente pegar os títulos conquistados aí de Copa do Brasil, o centroavante, seja Fred, seja Barcos, seja lá atrás Rafael Sobis, nunca foi um jogador extremamente criativo. Os meias, o Thiago Neves sendo esse meia central não é propriamente um armador, é mais um meia atacante. O Arrascaeta também acabava ajudando na construção de jogadas, mas era muito mais aquele ponta esquerda, né, o atacante. Quando o Alisson jogou aqui a mesma coisa. E o Robinho, que normalmente tem sido meia direita, é o cara que é mais maestro, né, é o cara que de certa forma é o camisa 10, o que constrói jogada, é por ele que a bola sempre passa. Só que esse ano o Robinho, apesar de ter oscilado nos anos anteriores, nunca esteve tão mal como agora. E um exemplo disso é que a última participação em gol do Robinho foi no mês de maio, tá? Considerando aí gol ou assistência, né? Aquele jogo que a gente perdeu em casa para Chapecoense por 2-1. Isso talvez eu tenha esquecido alguma coisa, eu olhei até nas estatísticas do Transfer Market e por lá a última contribuição para gol do Robinho foi nesse jogo. 27 de maio, quer dizer, um meia atacante que em tese é o jogador mais criativo do time, fica 5 meses sem fazer um gol, sem nem dar uma assistência, o que a gente está esperando, né? E além dele a gente tem o Thiago Neves também aí, que está devendo muito, o próprio Fred e o próprio Pedro Rocha, né? Que está numa situação estranhíssima, nunca entra, a gente não sabe o que acontece com o camarada, está no departamento médico, aí é relacionado, fica no banco, volta para o departamento médico. Quer dizer, o nosso quarteto aí, em que todos praticamente ganham 1 milhão por mês, são realmente a grande decepção do Cruzeiro em 2019. E aí eu até gostaria de abrir esse questionamento para vocês, porque o Marquinhos Gabriel deu um sinal de vida, né? Nos últimos 3 jogos ele conseguiu contribuir, né? Ele deu 2 assistências, não marcou gol, não faz gol desde o Campeonato Mineiro, mas pelo menos conseguiu produzir alguma coisa. Será que está na hora de dar uma chance para o Marquinhos, né? De fazer essa troca, o Robinho sentar um pouco no banco? Eu não vejo isso com maus olhos, nunca fui fã do Marquinhos Gabriel e continuo não sendo, mas pelo menos ele tem mostrado um pouquinho mais de vontade, né? Parece que acordou para a vida. E o Robinho até agora é muito grife, muito nome, né? Muita expectativa e nada de futebol. Já sobre o Orejuela, né, que foi entrevistado ontem e marcou o nosso gol na partida do final de semana contra o Fortaleza, a principal pauta que cerca esse jogador é se ele vai ficar pro ano que vem ou não. O Orejuela está emprestado pelo Ajax da Holanda até dezembro e o Cruzeiro tem o direito de comprar 50% do passe do atleta pelo valor fixado de 1,5 milhão de euros. Em outro momento, o clube já tinha se manifestado dizendo que quer sim ficar com o Orejuela, né, que pretende exercer esse direito de compra, mas a gente sabe que a situação financeira do Cruzeiro é complicada e não dá para ter certeza se ele vai ficar ou não. Pela entrevista do Orejuela, ele falou que está muito focado nesse resto de ano, em ajudar o time e tudo mais, mas eu senti uma certa linha, e ele não falou sobre isso claramente, tá? Mas é mais uma impressão que eu tive, que se o Cruzeiro cair ele não fica, mas se o Cruzeiro se salvar, a tendência é que ele continue por aqui, até porque quando a gente lembra, o Orejuela estava completamente escanteado no Ajax, ele não jogava no time principal e já tinha estourado a idade para jogar no time sub-21, né, no time B, então ele ficou praticamente um ano parado e esse empréstimo ao Cruzeiro fez ele inclusive voltar a ser um jogador de seleção. Torço muito para que ele continue no Cruzeiro nas próximas temporadas, é difícil achar um lateral minimamente confiável, né, a gente tem sofrido muito nos últimos anos
Ezequiel, Lucas, o próprio Edilson também nunca se firmou e o Orejuela vem passando uma confiança grande e eu torço muito para que esse jogador fique, até porque é jovem, é muito raçudo, fisicamente é um cara que chama atenção, né? Se recupera rápido das lesões, corre pra caramba. E é claro, ele tem aspectos a melhorar, especialmente o cruzamento, né? Um jogador que precisa ser mais assertivo, que ele chega toda hora na área com muita qualidade, ele consegue carregar muito bem a bola para frente, mas na hora do acabamento ele ainda precisa melhorar, mas é um jogador jovem, né? Ele tem esse processo de evolução pela frente e é alguém que eu gostaria que fizesse parte do futuro do Cruzeiro. Uma reportagem do jornal Hoje em Dia mostrou que o Cruzeiro, ao lado do Flamengo, são os times mais afetados pela tal lei do ex, né? A única lei que realmente funciona aqui no Brasil. O Cruzeiro, nesse campeonato brasileiro, já sofreu 6 gols de ex-atletas do clube. O Jonathan do Atlético Paranaense, o Apodi do CSA, o Alisson do Grêmio, a Arrascaeta do Flamengo, Camilo da Chapecoense e o Wellington Paulista do Fortaleza foram nossos ex-atletas que já castigaram o Cruzeiro durante esse Brasileirão. Isso não é um fato especialmente relevante assim, mas é uma curiosidade, é um negócio interessante, a gente comenta muito sobre lei do ex, né? E eu entendo que os nossos jogadores deveriam saber lidar melhor com ex-atletas do clube, especialmente os que saíram daqui a pouco tempo, tipo o Alisson do Grêmio, a Arrascaeta do Flamengo, que a gente questionou muito, né, a facilidade com que esses atletas penetraram na nossa defesa e marcaram os recentes gols. E já é bom o Cruzeiro ficar esperto, né, porque nesse jogo de quinta-feira a gente pega o Botafogo, um jogo decisivo aí que a gente precisa da vitória, e o principal nome do Botafogo é justamente Diego Souza, que teve uma passagem pelo Cruzeiro em 2013, foi uma passagem curta, meio discreta, mas ele ajudou a gente, né, a conquistar o Campeonato Brasileiro. Ele marcou inclusive o primeiro gol do Cruzeiro naquele Brasileirão. E além do Diego, o Gilson, lateral esquerdo, e o meia Marcos Vinícius também são jogadores que atuam no Botafogo hoje e que já vestiram a camisa do Cruzeiro. Então vamos ficar esperto com todo mundo, mas com foco especial nesses 3 aí que certamente podem causar problemas pra gente. E por fim eu gostaria de abordar uma questão que eu tenho notado muito, principalmente em redes sociais, tá? Que é uma certa criação de uma rivalidade que eu considero artificial entre Cruzeiro e Flamengo recentemente. Na minha cabeça, pelo menos, nunca existiu uma rivalidade especial entre esses dois times. É claro, são 2 grandes equipes, quando a gente enfrenta o Flamengo a gente sempre quer vencer e acredito que o Flamengo, quando pega o Cruzeiro, também sempre tem esse desejo. Mas eu nunca vi um ódio entre essas 2 torcidas como tem sido alimentado nos últimos tempos. E só fazendo uma contextualização histórica, o time de Minas Gerais que sempre teve esse ódio do Flamengo é justamente o Atlético, né? Muito porque na década de 80, que foi uma grande década do Atlético, o Flamengo surrou eles em diversas oportunidades. E talvez até por isso eu sempre tive uma certa simpatia do Flamengo. Eu não torço para nenhum outro clube brasileiro além do Cruzeiro, mas o Flamengo não é um clube que eu odeio. E acho bom a gente citar também que não existe uma grande rivalidade criada institucionalmente entre esses clubes. É claro, a contratação do Arrascaeta foi um episódio complicado, né? Foi uma questão muito turbulenta, mas, por exemplo, na final da Copa do Brasil de 2017, Cruzeiro e Flamengo fizeram uma ação conjunta de marketing, né, para promover aquela decisão, a questão da final de time grande, né? E o Cruzeiro venceu o título, como já tinha acontecido em 2003. Eu comecei a pensar muito sobre isso porque vi aí umas 5 vezes no Twitter, né, que é a pior rede social do mundo, mas eu vi por lá algumas vezes uma postagem de um flamenguista, né, com foto de Everton Ribeiro abraçado com a Arrascaeta, os 2 com a camisa do Flamengo, provavelmente comemorando algum gol recente. E aí a legenda que o cara colocou é que o Cruzeiro quis muito reunir esses jogadores e eles só foram jogar juntos lá no Flamengo e tudo mais. Daí vários cruzeirenses respondendo, rebatendo, falando que eles estão jogando no Flamengo, mas títulos eles ganharam foram no Cruzeiro, né? Os 2 são bicampeões, o Everton do Brasileiro e o Arrascaeta da Copa do Brasil. Mas assim, o fato de ter muita resposta, muito engajamento, rede social não é um termômetro muito real do que acontece. Ela tem sim a sua importância, mas ninguém pode se basear apenas por rede social. E por isso eu gostaria até de perguntar a vocês aqui, como que vocês enxergam essa questão? Se para você existe de fato uma grande rivalidade entre esses clubes, ou é mais uma questão pontual da negociação do Arrascaeta e até do fato do Cruzeiro ter levado a melhor sobre o Flamengo em recentes duelos eliminatórios, enquanto o Flamengo tem levado a melhor sobre o Cruzeiro em campeonatos brasileiros. Eu sei que as rivalidades se modificam muito com o tempo, né? Não é uma questão fixa, só esse é o rival e vai ser para sempre assim. Essa questão ela é construída com os anos,
Mas cá entre nós, né, o Cruzeiro tem tanta coisa mais importante para se preocupar, principalmente as questões internas, né, os problemas de administração e tudo mais, que nesse momento eu prefiro que o Cruzeiro olhe para o Flamengo como um exemplo de gestão e onde o Cruzeiro pode pegar algumas coisas que funcionaram bem. A gente sabe que o Flamengo passou por uma reestruturação aí, eu diria, nos últimos 5 anos, que tem dado muito certo agora, e pelo volume de receitas, o Cruzeiro não vai conseguir os mesmos resultados tão rápido. A gente vai precisar remar muito mais porque a gente recebe muito menos grana. Agora, eu acho que o Cruzeiro deveria, né, ser inteligente, olhar o que o Flamengo fez, o que deu certo, o que não deu, pegar essas partes boas e tentar melhorar essa gestão a partir de agora, sabe? O Cruzeiro precisa de uma mudança. Só fazendo um contraponto até com uma outra notícia já do final de semana passado, que o Cruzeiro contratou, né, uma consultoria, a Falcone e tudo mais, para ajudar nessa gestão do clube, para identificar ali oportunidades de onde o clube pode cortar gastos e melhorar administrativamente. E sinceramente eu não fico muito animado com isso, porque quando o Wagner Pires foi contratado como presidente, essa foi uma das primeiras medidas. Eles contrataram uma outra empresa, né, também de consultoria, para fazer uma análise lá dentro, propor soluções. O pessoal fez o trabalho deles, mostrou, ó, esse aqui é o caminho, tem que fazer isso, isso e isso. Aí o Cruzeiro pegou o relatório e falou, tá bom, muito obrigado, toma o seu dinheiro, e não fez nada do que a consultoria mandou. Então vai depender muito da disposição do Cruzeiro para botar em prática aquilo que a consultoria pede ou recomenda, digamos assim. Não adianta nada apenas a consultoria trabalhar, porque se o Cruzeiro não quiser botar as coisas em prática, vai ser dinheiro jogado fora de novo. Mas enfim, eu gostaria de ouvir você sobre essa questão de rivalidade Flamengo e Cruzeiro, se isso realmente existe ou se é uma forçação de barra mesmo, é uma coisa mais de rede social. E para responder questões objetivas sobre o time carioca, né, atualmente, muita gente fazendo aquela comparação do Flamengo 2019 com o Cruzeiro de 2003, da Tríplice Coroa, porque o Flamengo também pode ganhar uma Tríplice Coroa agora, né, se porventura vencer o Brasileirão, que está muito bem encaminhado, e a Libertadores, que eles estão na final, podendo até superar a Tríplice Coroa se eles vencem Libertadores e depois o Mundial. Eu acho que esse negócio do Flamengo se comparar àquele Cruzeiro, a gente só vai poder falar de fato depois que o Flamengo ganhar pelo menos um grande título, né? O Brasileiro está muito bem encaminhado, mas ainda não ganharam. Agora, com relação a nível de jogo, eu prefiro o Cruzeiro 2003 por um motivo muito simples. Foi um time regular durante todo o ano, que jogou um futebol muito constante, muito bonito, né? Marcou, sei lá, deve ter marcado quase 200 gols durante o ano. E esse Flamengo é um time que deve ter agora, o quê? Uns 4 meses aí de grande futebol. E de fato tá jogando muito bem, merece todos os elogios, mas eu acho cedo para fazer essa comparação com aquele Cruzeiro mágico de 2003, que é uma obra pronta, né? Essa é uma obra em construção, esse time do Flamengo, que de fato tem grande potencial. Se vocês quiserem, porventura, que a gente faça uma comparação no campinho e tudo mais, falem nos comentários que eu posso até fazer também. Eu acho que assim, não tem grande valor porque é impossível a gente tirar a prova, né? Não vai ser possível botar os dois times frente a frente no campo e fazer uma partida de fato. O que a gente pode é realmente conjecturar. Agora, sobre a final da Libertadores recente, Flamengo e River Plate, eu prefiro que o River Plate ganhe porque eu parto daquele princípio. Se não é o Cruzeiro que vai ser campeão, que não seja nenhum outro time brasileiro, que seja um time do mais longe possível. Nesse caso, que ganhe o River Plate. Mas confesso que se o Flamengo ganhar, não é o que vai mudar em nada no meu dia, não vai incomodar. Não é um clube que eu odeie, que eu tenho particular raiva, como grandes clubes do futebol brasileiro eu tenho. Mas enfim, usa aí os comentários, vamos trocar uma ideia sobre esse e todos os assuntos anteriores que aqui abordamos. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E peço perdão aí se o áudio está meio prejudicado por causa da chuva, mas é realmente que a gente não tem aqui uma grande condição de melhorar essa captação. Mas daqui a pouco vai melhorar, pode acreditar nisso, é o nosso objetivo, tá bom? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!